Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Eita glória, que igreja abençoada. Estou tão feliz de estar aqui, de poder retornar a essa casa. E já estou ficando até meio saudosa de sentir que está acabando, pelo menos meus dias aqui. E eu quero agradecer muito, pastor Bruno, pastora Jaslana. Você está muito maravilhosa hoje, hein? Meu Deus. Eu paguei momicão, porque na minha cabeça de brasileiro, o domingo de manhã, inclusive a gente tem um monte de meme lá, que é como a gente vai domingo de manhã e como a gente vai domingo à noite. Nem parece a mesma pessoa. E não sei, ficou na minha cabeça aquela coisa meio escola bíblica dominical de antigamente, sabe? Meti meu tênisinho, minha jaquetinha, crente que eu estava abafando. Quando eu vi os irmãos saindo do carro, eu falei, Jesus, o que houve aqui, Senhor? Porque o culto principal e oficial de vocês, né? É o culto de manhã. Então vai perdoando aí a missionária, tá bom? Ai, obrigada. Minha avó já dizia, beleza tá nos olhos de quem olha. Viu? Deus te abençoe. Eu queria agradecer, louvar a Deus por essa igreja, por todos vocês. Deus abençoe. Espero que nós possamos nos encontrar em breve novamente, viu? Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Gente, eu quero agradecer também a irmã Lilian, que tanto tem nos abençoado nesses 2 dias, né? A cunhada da pastora Jaslana. Cadê você, Lilian? Você está aqui? Meu Deus, tirou aquele sobretudo maravilhoso vermelho, já nem, né? Gente, pensa numa serva do Senhor. Eu falei para ela nesses 2 dias, falei para ela, Lília, se o Senhor te chamar, Ele vai fazer igual Samuel, você tem que responder, fala que é a tua serva. Porque pensa numa pessoa que está servindo aí ao Senhor, nos servindo esses 2 dias. Tudo que a gente precisa. Lília, Deus te abençoe. Eu falei para ela que eu só estou orando pelo marido dela, que ele já deve estar assim, né? Jesus, que mulher é essa que está roubando minha mulher de mim? Traga minha mulher de volta e ela vai ser devolvida, viu? Mas até lá, como ela tem nos servido em amor, em honra, porque é uma coisa que a pastora Verbênia falou aqui, e gente, pausa para a pastora Verbênia. A gente esquece. Não, esquece. Vocês já estão acostumados, né? Vocês estão pensando que isso aqui é todo dia, em todo lugar? Né? Não, vocês desfrutam desse privilégio, o Senhor nos abençoou nessa manhã. Que palavra, que mulher de Deus. Tenho que vigiar, senão vira uma idolatria. Deus te abençoe, pastora Vermelha. E quando ela estava falando aqui, né, sobre oferta, não por tristeza, nem por necessidade, Deus ama o que dá com alegria. De igual forma é quem serve, né? O servir para o Senhor não é mais importante do que o servir com alegria. A mesma coisa é para vir para a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é sobre isso, né? É sobre fazer com alegria. E é assim que essa igreja serve. Deus abençoe todas essas irmãs que estão cansadas da conferência, cheia de dor no calcanhar, mas vieram hoje aqui de manhã maravilhosas. Quem olha para elas nem diz, né? Deus abençoe de verdade. O Senhor recompense vocês. João capítulo de número 4. Quem achou, diga amém. Versículo 1 em diante. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então ele à mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus,
Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pediria e ele que te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, mas tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que nosso pai, Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem assim os seus filhos e o seu gado? E respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então disse-lhe a mulher: Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui tirá-la. E Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e vem cá. E ela respondeu: eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: tens razão em dizer não tenho marido, pois tu já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Então lhe disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não conheceis, nós, judeus, o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus aí nessa noite, nessa manhã. Você não me ouviu não, se assente glorificando a Deus. Isso, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quando você faz o que precisa ser feito, Deus faz aquilo que só Ele pode fazer por você. Eu vou repetir isso porque eu quero que você grave esse gatilho. Que você leve essa chave para a sua vida. Quando eu faço o que precisa ser feito, Deus faz o que só Ele pode fazer na minha vida. Significa que quando eu faço aquilo que é preciso ser feito, Deus faz aquilo que eu jamais conseguiria fazer por mim mesma. Ele faz o sobrenatural. Então, se eu fizer o ordinário aqui não é o comum. O ordinário é aquilo que é ordeiro, aquilo que é devocional, aquilo que é diário. Quando eu faço aquilo que é ordinário, devocional, diário, Deus faz aquilo que é sobrenatural. Veja, o sobrenatural, ou seja, aquilo que só Deus pode fazer, ele não é provocado por aquilo que eu faço de sobrenatural, porque eu não sou sobrenatural. E às vezes a gente é tendencioso a acreditar que se eu for além das minhas condições, além das minhas possibilidades, sempre entregando o máximo no sentido de estar rompendo com os meus limites diariamente, para favorecer ao Senhor, eu vou conseguir mover a mão de Deus em meu favor. Isso na verdade é um equívoco e eu preciso ser sincera com você. Deus também não espera isso diariamente de você. Porque Ele sabe que você não foi feito para ser sobrenatural. Ele não te criou para ser sobrenatural. Ele te criou para ser humano. Quando Ele nos criou e soprou em nossas narinas, fazendo isso através do primeiro homem, Ele não nos criou para sermos sobrenaturais. E soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Você não é sobrenatural, você é ser humano. Vem comigo, você não é sobrenatural, você é ser. Todas as vezes que você quer romper a característica da sua humanidade, acreditando que na verdade isso te aproximará mais de Deus do que qualquer outra coisa, por mais que a sua motivação seja boa,
A verdade é que você não vai ter condições de sustentar isso, porque isso contraria completamente a natureza de Deus criada em você. Então eu volto a dizer e repetir para que você compreenda. O que antecipa o sobrenatural de Deus não é eu ser sobrenatural, é a minha consciência de que eu sou um ser humano. Compreendendo o que disse Paulo, por exemplo, quando ele disse, uma vez que humanamente falando, ele estava sendo castigado, disciplinado, haja vista a grandeza das revelações sobrenaturais que recebeu da parte de Deus, visitando e conhecendo coisas que nenhum outro homem antes dele jamais viu, a saber, o terceiro céu, as revelações que Deus ainda não havia contado a ninguém, aquilo que o ouvido humano não ouviu, aquilo que ainda não havia subido ao coração de homem algum. Paulo teve um vislumbre, um acesso disso. E uma das maneiras de Deus proteger sua humildade, uma das maneiras de Deus proteger a sua humanidade, foi permitindo um espinho na carne e um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vinha esbofeteá-lo. E não sou eu que estou criando isso. O próprio texto vai dizer para que ele não se gloriasse por causa da grandeza das revelações que ele havia recebido. Então veja. Aí é a primeira vez que você vai ver o apóstolo Paulo fazendo uma campanha de oração. É a primeira vez. E qual é o motivo ali da sua oração diária? Senhor, me tire esse espinho da carne e não permita com que se aproxime de mim esse mensageiro de Satanás, que de tempo em tempo vem me esbofeteá-lo. Orou uma vez, orou duas vezes e o Senhor nada lhe dizia, apesar de ouvir todas as suas orações. Orou a terceira vez e então o Senhor lhe respondeu, dizendo, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder. O meu poder, veja isso, o meu poder se aperfeiçoa na sua força, na sua sobrenaturalidade. Não, o meu poder se aperfeiçoa na sua. As coisas que mais te inquietam em você, na verdade, são as molas propulsoras que Deus utiliza para te aproximar dele, do altar, da sua presença. Normalmente as áreas da sua vida que mais te afligem, que mais te castigam, também são essas áreas que mais te motivam a buscar mais e melhor a presença de Deus. E é por isso que existem algumas orações que Deus responde, mas não conforme você gostaria acerca das suas fraquezas. Porque se Deus estabelecesse a força completa que você pensa que deveria ter para continuá-lo buscando, a verdade é que provavelmente você o abandonaria. Porque na verdade, não é a sua força, é a sua dependência que segue te aproximando de Deus. Sinceramente, nessa manhã de domingo, você acredita que esta é a reunião dos mais fortes? Não é. Esta é a reunião daqueles que reconhecem o quanto dependem. Esta é a reunião daqueles que não conseguem se ver numa segunda-feira sem consultar ao Senhor no domingo. Essa é a reunião daqueles que todas as vezes que se sentem mais fortes quando estão buscando ao Senhor, reconhecem o quanto mais precisam à medida que buscam mais e não menos. Então veja, todo sobrenatural é precedido pelo ordinário, por uma entrega cotidiana. Quando Jesus vai ser assunto aos céus, antes disso, ele deixa uma palavra para os seus discípulos. Ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de... Agora veja como a manifestação desse poder de Atos dos Apóstolos capítulo 2, ou seja, a descida do Espírito Santo para revestimento de poder, porque batismo no Espírito Santo não é o privilégio de falar em línguas, mas o batismo do Espírito Santo ele vem para revestimento de poder. Jesus não quer testemunha fraca. Quando eu digo fraca, é porque o testemunho dele só é validado pela manifestação de poder. Pessoas incrédulas só recebem o evangelho através da manifestação de poder. O batismo do Espírito Santo foi para isso, revestimento de poder. Olha a orientação de Cristo. Ficai em Jerusalém. E eles já eram cristãos? Já. Mas ficai em Jerusalém até que sejais revestido de...
Aí olha a continuidade do texto. E ser-me-eis testemunhas. Ou seja, aí vocês estarão autorizados, legitimados a compartilharem com os outros aquilo que vocês de mim receberam. Poder. Ser-me-eis testemunha. Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas até que do alto sejais revestidos de poder, ficai em Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus é assunto aos céus. Depois que ele é assunto aos céus, o povo começa a se sair dali aonde vê a assunção de Jesus Cristo e se reúne pela primeira vez na casa de Maria, aonde na verdade é a casa de João, que passou a receber Maria como se fosse sua mãe, depois da morte e ressurreição de Cristo, e vão para ali e começam a orar. E então você vai ver os primórdios do que chamamos de igreja primitiva, não mais sinagoga. E aí eles começam a se reunir para orar. O grupo cresce, aumenta, cenáculo e vai-se embora. E ora. Uma das coisas que o texto aponta é que eles oravam todos os dias e repartiam tudo o que tinham todos os dias em comum. Então veja, a igreja se encontrava para orar todo dia. E tinha língua no meio deles? Ainda não. Tinha cura no meio deles? Ainda não. Tinha batismo no meio deles? Ainda não. Tinha poder no meio deles? Ainda não. Tinha vibração no meio deles? Ainda não. Tinha efusão no meio deles? Ainda não. Tinha poder de Deus no meio deles? Ainda não. Nenhuma das manifestações que nós acreditamos e caracterizamos como poder de Deus acontecia no meio deles, mas isso não impedia eles de se reunirem para orar todo dia. Completa aí para mim. Eles se reuniam para orar? Abre essa boca, crente. Eles se reuniam para orar? Eles adoravam a Deus? Congregavam? Todo dia. Esse culto que você chama de frio era o culto da igreja primitiva. O culto que você normalmente, sendo pentecostal, não suporta, era o culto da igreja primitiva. Eu estou falando aqui bem rasgado, que é para todo mundo entender. Culto da igreja primitiva, antes da descida do Espírito Santo, não havia manifestação alguma de cura, não havia manifestação alguma de poder. Esse arrepio que você sente, as lágrimas que você derrama, eles derramavam por memória e não por testificação do Espírito. O Espírito ainda não estava presente no meio deles. Então este é o culto mais racional que a igreja já viveu. Um culto motivado somente pela razão e nada pelo Espírito. Agora veja como isto ainda assim era o suficiente para cumprir a profecia. Como isto ainda assim era o suficiente para Deus manifestar o seu poder. Eu não sei quanto tempo demorou, porque a palavra de Deus não precisa a utilização do tempo até que a promessa se cumprisse e o Espírito Santo descesse sobre a igreja. Agora, o que a palavra de Deus precisa sobre este tempo é que era todo dia, sentindo ou não, oravam todo dia, sentindo ou não, buscavam todo dia, gostando ou não, oravam todo dia. Sabe o que é isso? Uma força natural em todo homem para seguir um objetivo. E acredite, isso foi o suficiente. Então, falando sobre esse entendimento, o que foi que antecipou, o que antecedeu a vinda e a descida do Espírito Santo sobre a igreja? Não foi o sobrenatural, foi o ordinário. Oravam todo dia. Todo dia. Camila, eu ainda não estou entendendo. Você vai entender. Deus está dizendo, você quer ser sobrenatural todo dia. Você quer um jejum diferente. Você vive de voto. Você só é efusivo em períodos de campanha. Eita! Deus está falando com alguém aqui. E Ele está dizendo, tudo que eu queria que você fosse era todo dia. O todo dia antecipa o sobrenatural. Orando todo dia, buscando todo dia, adorando todo dia. Aí de repente um dia, que dia? Não sei. Um dia daqueles do todo dia. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso. E encheu a casa onde eles estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam na cabeça de cada um deles. Ele estava condições de falar. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui nessa manhã. Pegue a tua mão direita, imponha ela no ombro de alguém agora. Faça isso agora. Imponha a tua mão no ombro de alguém agora e diga assim: faça todo dia, e um dia Deus fará o que ninguém pode fazer. O seu é todo
dia, o dele é o sobrenatural. Busque todo dia, ore todo dia. Faça o que precisa ser feito. Foram revestidos. Quem precisa de todo dia somos nós. Deus não precisa de todo dia. Em um dia, pastor Bruno, um dia, Ele muda a vida, Ele vira a chave. Você acha que Deus precisa de todos os dias da semana? Deus muda a tua vida com um telefonema. Você acha mesmo que Deus depende da bolsa de valores? Se Deus quiser, tu dorme pobre e acorda rico com um telefonema. Isso vocês recebem, né? Eu também. O todo dia é para nós. Do que eu estou falando? Estou falando sobre fazer o que precisa ser feito. Essa mensagem aqui é uma mensagem de contraponto para quem teve a oportunidade de estar aqui ontem. Ontem só falamos do que era espiritual. Se a gente pudesse resumir em uma palavra a mensagem de ontem, nós falamos sobre a necessidade de reconhecermos e de sermos espirituais. E hoje, o Espírito Santo está dizendo para nós que a manifestação, a acomodação do Espírito se dá por um comportamento físico e não sobrenatural. Você precisa se colocar, se posicionar. Só que qual que é o problema, Camila? Por que mesmo tendo a melhor das motivações, eu não consigo acessar o sobrenatural? Eu não consigo viver o que Deus disse que eu viveria? Porque você quer se comportar como anjo e não como gente. Você quer ser mais crente que eu quero ser mais crente que você, nós queremos ser mais crente que os pastores mais crentes que a igreja de Cristo. Nós somos assim. Queremos ascender no Espírito o tempo todo, quando na verdade o testemunho que compartilhamos do que Deus faz na nossa vida para o mundo não está no Espírito, porque o mundo não conhece o Espírito. Ele está no nosso comportamento humano. E se eu te falar que Deus respeita a tua natureza humana mais do que qualquer outro? Porque Ele tem consciência que não te fez igual, te fez semelhante. É você que quer cismar de ser uma partícula do que Deus é. Soprou em suas narinas fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Preste atenção no que eu vou dizer e eu já entro em João 4. Quando o Senhor descia na viração do dia para falar com o homem, gente, pense nisso, o privilégio que o primeiro homem do mundo teve, qual fala tete a tete com Deus. Eu não sei nem se eles usavam linguagem verbal. Já parou para pensar nisso? Ele descia, inclusive depois da queda do homem, você vai ver Deus descendo no jardim e Ele está falando com alguém. Eu não sei se é um anjo, eu não sei se é com um filho, eu não sei se é com o espírito, porque Adão diz assim: eu ouvi tua voz soar. Não é que Deus já chegou chamando Adão, ele estava ouvindo Deus falar antes mesmo de chamá-lo. Eu ouvi tua voz soar no jardim e me escondi, temi porque eu estava nu. Quem te disse que tu estavas nu? Você veja, Deus falando com ele, Deus conversando com ele. Aí eu te pergunto, algum outro homem antes de Adão viu Deus? Está na dúvida? Ninguém. Olha o tamanho do privilégio desse homem. Não uma, não duas, mas o texto aponta para uma rotina de convivência de Deus para com o homem. Para isto o homem foi criado. Não para de vez em quando. Deus não quer se relacionar com você no domingo de manhã. Deus quer se relacionar com você. Para isso o homem foi criado. Agora veja o privilégio deste homem. Todos os dias vendo, todos os dias falando. Aí eu te pergunto, nós vamos fazer esse teste aqui agora. Eu te pergunto, alguém que vê Deus todo dia precisa de mais alguma coisa? Você está vendo como é que você quer ser sobrenatural? Deus não te fez igual, Deus te fez. Quem lembra? Deus te fez. Tu pode cantar muito e o máximo que você carrega é um vislumbre de quem Deus é. Tu pode pregar a ponto de nem essas colunas de ferro resistir. E no final do dia, o máximo que você consegue ser é pó.
A gente olha para o contexto bíblico e vê Deus falando com o homem todo dia. E pensa, de que falta tem um homem que tem Deus face a face todo dia? Aí você pensa, não tem falta de nada, mas é o próprio Deus que no capítulo 2, versículo 18 vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Como pode então um homem que vê Deus todo dia? Isso aqui é para provar para vocês que sua vida pode ser cheia de Deus. Ela não exclui as suas necessidades humanas. E eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de rotina, de vida devocional, de entrega. Deus, compreendo o que eu vou dizer. Deus tem consciência de quem Ele é. Maravilhoso, soberano. Aparentemente quem tem Deus não tem falta de... Só que Ele entende, Ele não é meu igual. Far-lhe-ei uma ajudadora. Sabe o que isso significa? No aramaico, alguém que lhe seja equivalente. Vou preparar para ele uma pessoa equivalente, igual, semelhante, igual a ele, no sentido de que? Natureza humana. Ela sim o completará, ele sim a completará, porque eles serão equivalentes. Se Deus, sendo quem é, tem consciência de quem nós somos, e sabendo disso, sendo superior, preparou ao homem uma igual, uma equivalente, por que você acha que vir à igreja e orar é o suficiente para vencer? Deus está dizendo para mim e para você, o que te falta é a consciência de voltar a ser humano. E entender que sua vida com Deus não exclui sua vida com a família. Entender que sua vida com Deus não te exclui de atividade física. Vou falar do jeito que Deus está mandando. Entender que sua vida com Deus não te impede de terapia. Tem coisas que Deus de fato pode fazer na sua mente, mas tem coisas que só um equivalente vai acessar em você. Estamos carregando algumas dores, não porque estamos desejando Deus, mas porque sem percebermos estamos agindo como se fôssemos iguais a Ele. Quando na verdade, irmão, isso aqui no final do dia é pó, é barro. Então sobre o que nós estamos falando nessa manhã? Sobre a necessidade de organizarmos a nossa vida para vivermos o todo dia. O que manifestará o sobrenatural de Deus na nossa vida não é o nosso sobrenatural, é a nossa rotina devocional e ordinária. Deus trouxe você hoje aqui, Ele está te dando uma linguagem prática. Ele não está dizendo, sinta isso, Ele está dizendo, faça isso. Programe a sua semana. A frase de uma amiga minha mexe muito comigo. Ela diz assim, quem não programa sua semana já planejou fracassar naquela semana. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Deus está dizendo aqui a você, organize-se. Organize-se. O que João 4 tem a ver com isso? Tudo. Jesus é o Filho do Deus vivo. Aparentemente, o que Ele precisaria fazer? Aparentemente, nada. Porque nada que Ele faça ou deixe de fazer muda quem Ele é. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é Deus também. Mas olha como João apresenta. Ele apresenta dizendo que Jesus vai deixar a Judéia e vai outra vez para a Galileia. E eu amo a narrativa do versículo 4. Ele vai fazer isso porque era necessário passar por Samaria. Tem como a gente colocar João 4, versículo 4 aí, por favor, na tela? Deixa eu ver qual é a versão que vocês estão usando e deixa eu ver como está escrito. Coloque aí João capítulo 4, versículo 4. Aleluia. Enquanto isso eu vou bebendo água. Pode beber água ainda aqui, não pode? Então pare de me secar. Vai dando glória. E era ali. E era ali. E era ali. Sai, preguiça. Eu estou vendo daqui que tem gente que não abriu a boca ainda. E era ali. Saiu, aleluia. E era ali necessário. Necessidade é igual vontade? O que é necessário? Fazer o que precisa ser
Mesmo quando eu não tenho. E no rodízio é necessidade? Não. Ninguém vai no rodízio porque precisa. A gente vai no rodízio porque deseja. Primeiro bife de picanha já sacia a fome. Mas por que a gente aceita o segundo? Porque vem no alho. O terceiro, porque vem defumado. E etc, etc, etc. Então isso não tem a ver com vontade, isso tem a ver com necessidade. É diferente, são coisas diferentes. O que é vontade? Vontade é fazer o que eu desejo. Agora eu te pergunto, tudo que desejo posso fazer? E tudo que desejo, e tudo que devo fazer, quero fazer? Quem aqui acorda cedo para trabalhar? Cedo. Deixa eu saber qual é o cedo da América. 5 da manhã? É, o povo aqui trabalha direitinho. Tem alguém aqui que acorda 4? Jesus de Nazaré, 4? 4? Tem muita gente trabalhando. Rapaz, vocês trabalham mesmo, né? Louvado seja Deus. Acordei por um tempo também esse horário. Acordo até hoje, mas não mais todo dia. 4 da manhã, fala a verdade, filha. Quando desperta que horas? 3h40, 3h30, que hora desperta? 3h50. Aí vamos lá, desperta. Ela levanta assim. 3h50, que alegria. Vou trabalhar. É ruim, hein? Fala real, filha, como é que é? Nárnia, vindo de Nárnia. É ou não é? Ai, meu Deus. Senhor, me dá graça, me dá força. Se ela ora antes de sair, normalmente, antes de... As primeiras orações são assim, meio embolada. Senhor, abençoa meus pecados nesse dia. Não, Senhor, perdoa meus pecados. Ainda está se conectando. Mas ela faz isso todos os dias. Não porque quer, mas porque precisa que seja. Qual é o nome disso, Camila? Responsabilidade. Responsabilidade. Jesus tinha responsabilidade com o ministério dele. O que motiva Jesus a sair da Judeia e ir para a Galileia? O espírito faccioso dos fariseus, que não participavam do que Deus estava fazendo no deserto da Judeia, através da vida dos discípulos de Jesus e de João Batista, que era o quê? Multiplicando o número de arrependidos. O texto diz que não eram poucos, mas eram muitos que se batizavam naqueles dias. Só que o que o fariseu fazia? Ele ia para lá só para fazer uma conta matemática. E ainda inventava fofoca. Porque ele dizia que era Jesus que batizava mais. E João está dizendo que Jesus, na verdade, nem descia ninguém às águas batismais. Eram os discípulos dele que faziam isso. Quando tem espírito faccioso, por mais bem sucedida que seja a obra, Jesus se ausenta daquele lugar. Aonde tiver competição, Jesus não fica. Pode ter escala de ministério de louvor, de tão bom que é o ministério de louvor. Pode ter culto todos os dias. Se começar a conversa fiada de que um canta melhor do que o outro, pode continuar cantando muito, mas Jesus não fica para ouvir. Pode intercalar pregador todo domingo e todos os dias de culto semanal. Se começar a conversa fiada, de fulano prega mais, o outro prega menos, o outro faz assim, o outro faz... Isso é conversa de fariseu. Jesus não fica. Não fica. A fim de que a obra de Deus continuasse sendo feita e o nome de Deus continuasse sendo glorificado, Jesus vai se ausentar do deserto da Judeia. E essa é a motivação dele, por causa da conversa fiada dos fariseus. Vai deixar a Judeia e vai seguir rumo à Galileia. E aí João vai revelar. E por que eu amo esse texto em João? Porque João é um dos poucos discípulos, por que não dizer, entre os evangelistas, o único discípulo que não traz a narrativa sobre o que Jesus Cristo fazia, contando só o fato, mas trazendo a motivação por trás do fato. Pode olhar, a narrativa textual e verbal de João está sempre no gerúndio. Ele conta as coisas que aconteceram como se elas estivessem acontecendo na hora que ele está narrando. E ele faz isso porque ele gosta de trazer
A motivação de Jesus por trás do fato. Um exemplo, Mateus traz o que Jesus fez. João sempre traz a motivação pela qual Jesus fez. É como se tivesse um restaurante que você gostasse muito de comer, e esse restaurante fizesse um prato maravilhoso que você não sabe fazer, você só sabe ir lá para comer. João é o restaurante que passa a receita. Entende? João traz os ingredientes por trás do fato. Então o que ele está colocando aqui? Ele está colocando aqui que a motivação de Jesus em passar por Samaria não era voluntária no sentido de espontânea, de vontade, de desejo. Vou trazer um exemplo para você entender. Quando ele ia para a casa de Lázaro, Marta e Maria, eles eram amigos, afinidade pessoal. Jesus não ia lá porque devia. João 11. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. A casa mais visitada que se há registro no texto sagrado foi a casa de Lázaro, Marta e Maria. E não é porque Jesus tinha uma obra para fazer lá, é porque eles eram amigos, amados. Isso é voluntariedade, isso é desejo, isso é vontade. Agora, Samaria, para Jesus, Samaria não é voluntariedade, não é desejo, é chamado. E chamado não pode ser guiado pela vontade. Vida com Deus não pode esperar vontade. Obediência não pode estar associada a desejo. É racional o quê? Fazer o que precisa ser feito. Camila, mas eu não gosto. Não é sobre gostar. Não é sobre querer, é sobre responsabilidade ministerial. É sobre obediência. Faça o que precisa ser feito. Agora veja, Samaria é uma terra de errados. Eles perverteram, pecaram contra Deus, contra a lei, contra os profetas, constituíram para si no alto das montanhas de Sicar deuses e ídolos constituídos por mãos de homens. Há também lá um altar a Deus, só que no meio de muitos outros, porque eles se mostraram adoradores de muitos deuses e fizeram tudo o que era errado. Então Samaria é uma terra de errados. Guarde isso na sua mente. Samaria era uma terra de... E Jesus é a pessoa errada ou a pessoa certa? A gente tende a pensar que terra de errados não cabe pessoas. Mas e se eu te disser que a terra dos errados foi feita para pessoas certas? E era-lhe necessário passar por Samaria. Necessidade. Não é porque eu gosto, não é porque eu quero. Eu vou para cumprir o chamado, porque Samaria é terra de errados. Ao contrário do que as pessoas querem pregar, Jesus nunca foi um revolucionário quebrador de lei. Jesus era organizadíssimo. Jesus não quebrava a lei. No seu primeiro sermão ele disse: não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada. O que é a espada? A espada é a lei. O que ele está dizendo? Eu não vim descumprir o que meu pai falou. Eu vim resgatar em vocês a motivação pela qual ele enviou a lei. E aí ele revela que a graça nada mais é do que o cumprimento motivacional e não litúrgico da lei. Por exemplo, perguntam para ele sobre o adultério, e ele vai dizer: ora, se teu olho te condena, arranca-o fora. Porque só de você pensar, você já está em pecado. Isso é a graça. Correção da motivação e não do rito sagrado. Então ele vem para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acha que porque Jesus era Jesus, ele fazia o que queria. Fazia não. Ele cumpria a lei em toda a sua vida. Alguém diz assim: não, Camila, ele quebrou o sábado. Jesus nunca quebrou o sábado. A lei dizia sobre o sábado que a vida era maior do que o sábado. Lembra quando ele cura o homem da mão mirrada num sábado dentro da sinagoga? Todos se levantam contra ele, olhando, julgando e pensando que esse homem pensa que é, para fazer uma obra dessa no sábado. E ele diz: hipócritas, se uma ovelha cai no poço, vocês não esperam das 6 horas do outro dia. Vocês vão lá e tiram ela, porque o que a lei diz? Que a vida é maior do que o sábado. Então se um boi ficasse atolado e se a sua vida estivesse em risco, a sua vaca, como isso mexia no bolso deles, eles faziam uso da lei em dizer que a vida era maior do que o sábado para ir lá proteger o investimento. E aí salvava a ovelha, salvava o boi. Aí o que Jesus está dizendo? Eu salvei a vida de um homem. O que vale mais, gente? Um animal ou um homem?
Na nossa sociedade está complicado. Protege-se ovo de pato e aborta-se criança. Mas a vida do homem ainda é o pináculo da criação de Deus. Então olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo. Eu salvei, eu curei um homem inteiro. Ele está dizendo, eu não livrei uma ovelha, eu não livrei um boi, não. Eu salvei uma vida humana inteira. E vocês estão querendo me criticar porque é sábado, cambada de hipócrita. Ele arrebenta. Ele arrebenta. Mas diga para mim, quando foi que ele quebrou a lei? Então não vem para cá utilizar Jesus como espelho para dizer, Jesus era Jesus. Porque isso é invalidar o sacrifício de Cristo. O Jesus era Jesus 100% homem, para te mostrar que é possível fazer a vontade de Deus. Então ele nunca quebrou. Então veja, ir para Samaria era obediência ao seu chamado, era fazer o que precisava ser feito. Todas as vezes que um judeu saía da Judeia para ir até a Galileia, ele fazia uma viagem de aproximadamente 6 dias. Quantos dias? Quantos dias? Porque ele dava toda uma volta no entorno de Samaria para não ter que topar com nenhum samaritano. Porque judeus e samaritanos não se comunicam. Para os judeus, os samaritanos são cães. Cachorro mesmo. Eles não são tratados como raça humana. Eles não são tratados como gente. Entenda isso com propriedade. Para um judeu, um samaritano e um cão é a mesma coisa, um cão de rua. Então olha isso, o judeu acrescenta 3 dias em uma viagem, ou seja, ele faz uma viagem que poderia durar 3 dias em 6 dias, só para não ter que topar com nenhum samaritano. Agora diga para mim, aonde você leva mais mala? Uma viagem de 3 ou de 6? Você precisa de mais dinheiro para uma viagem de 3 ou de 6? Mais roupa para uma viagem de 3 ou de 6? 6 dias. Então preste atenção. Quando Jesus conta a parábola do samaritano, do bom samaritano, ele nada mais está traduzindo a trajetória típica de um judeu para chegar na Galileia. Normalmente, na viagem de 6 dias, levava-se tudo que poderia comprar. Levava-se para não ter que negociar com nenhum samaritano. Então você leva uma carga maior, uma mala maior, você leva dinheiro a mais, você leva roupa a mais, para você não ter que negociar durante a viagem e não ter que topar com nenhum samaritano. Vai ouvindo isso aí. Não é aleatório a parábola de que o cuidado é prestado por um samaritano. E por que não é aleatório? Porque a maioria dos assaltos, e agora eu falo dos livros de história com H, narram a quantidade de nômades salteadores no deserto da travessia. Eles vivem de quê? De pessoas que fazem essa travessia. Porque eles sobrevivem da carga do outro. Vai ouvindo. Os salteadores desse caminho sobrevivem do que o outro leva. Então, quanto maior a carga, maior a viagem. Quanto maior a carga, maior lucro tem o salteador. Quantas pessoas não eram surradas, assaltadas, como conta a parábola do bom samaritano que Jesus contou, nesse tipo de travessia, porque os salteadores da estrada sobrevivem da carga dos viajantes. Alguém já está entendendo a aplicação espiritual? Existem demônios, existem circunstâncias na vida que só vão te atacar por causa da carga que você leva. Agora veja, o que trazia sobre eles o agravo, o peso da carga. Eu tenho que levar muito porque eu não vou passar em Samaria, então eu acabo levando tudo. Tem gente aqui que está pesado porque está ignorando Samaria. Está pesado porque não quer passar na terra dos errados. Está pesado porque não quer ligar para quem tem que ligar. E por que não? Porque eu não tenho vontade. E por que eu não tenho vontade? Porque você acha que a sua vida pode ser guiada por vontade. E o Senhor está dizendo, dos errados eu não espero nada, mas de você eu espero um posicionamento diferente. De você eu espero um comportamento diferente. Veja, eu disse e repito, Samaria é terra 2? Samaria é terra 2? Aí você fica assim, foi ele que me ofendeu, ele que me ligue. Foi ela que me entristeceu, então ela que peça perdão. E você está esperando o errado se consertar?
E o Senhor te trouxe aqui nessa manhã de domingo para dizer: dos errados eu não espero, mas de você eu estou esperando um comportamento diferente. Senhor, mas eu vou falar, foi ele que me abusou, foi ela que me deveu. E o Senhor está dizendo: é por isso que ela está na terra 2, mas você no caminho dos certos. Nessa manhã Deus nos trouxe aqui para dizer: faça o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Você precisa parar de ignorar Samaria. Você precisa parar de acreditar que porque os samaritanos são errados, eles devem vir até você. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: deles eu não espero nada, mas de você eu quero que você pare de levar essa carga, porque ela só está favorecendo o inferno. Ela só favorece os salteadores do caminho. Posso lhe dizer? Muitos judeus não chegavam na Galileia, porque o nível de surra e de assalto que lhes era feita no meio do caminho lhes impedia a chegada na Galileia. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Você pode até saber aonde você quer chegar e pode sair com toda a munição que precisa para chegar lá, mas isso não é garantia de chegada. Por quê? Porque o segredo do sucesso de quem chega não é saber o destino, é saber fazer o caminho que leva até lá. Jesus nunca disse: eu sou o destino. Sabe o que ele dizia? Sou o caminho. É o caminho que determina quem chega. Segunda coisa, não é sobre chegar, é como você chega. Eu conheço gente que chegou e chegou tão arrebentado que não teve força para comemorar. Chegou, mas chegou sem família, não teve com quem celebrar. Chegou, mas chegou com tantos problemas emocionais que o dom não lhe respalda a vida social. O que é isso? Só funciona com o microfone na mão. Tire o microfone da mão dele. E você não aguenta conversar com ele depois do culto. Refém da carga. Foi destruído no caminho. Chegou no pódio, mas não tem com quem celebrar, porque teve que arrebentar a família inteira para chegar. Está no segundo divórcio, porque teve que destruir vários casamentos para chegar. Os filhos não reconhecem os pais, porque teve que acabar com a conduta familiar para chegar, para ganhar, para ter. Então não é sobre aonde você chega, é como você chega. Por que quando o Senhor chamou Abraão, Gênesis 12, e disse: sai do meio da tua parentela, da casa de teus pais, vai para uma terra. A terra era Canaã e Deus sabia que era Canaã, sim ou não? Mas Deus falou para ele que era Canaã? Vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque isso não é sobre conhecer Canaã, isso é sobre conhecer Deus enquanto caminha para lá. Deus não está chamando Abraão para conhecer Canaã, Deus está chamando Abraão para conhecer Ele. E Deus você não conhece na chegada, Deus você conhece no... O povo sabia onde deveria chegar quando enviou o Senhor Moisés para libertar o povo da terra do Egito. Casa de servidão. Tira o meu povo de lá e leva o meu povo para Canaã. Promessa feita a Abraão. Escute isso. Então o povo que saiu do Egito sabia que o destino final era Canaã. Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Sabia. O povo sabia onde ia chegar e tinha o melhor líder para colocá-los lá. Mas somente a geração de Josué e Caleb entrou. Milhares de hebreus morreram no deserto, a caminho de... Mas não chegaram lá. Por quê? Porque só queriam honrar Deus na chegada. Quem não honra Deus no caminho, não chega. E se chegar, não vale a pena, não chega bem. Então veja, os judeus ignoravam Samaria, preste atenção. Aqui está a Judeia e aqui está Samaria. Vem comigo, preste atenção. Meu lado esquerdo, Judeia. Meu lado direito, perdão, Galileia. Jesus está saindo da Judeia porque ele quer chegar? Então vamos lá, meu lado esquerdo está Judeia. Vem comigo, meu lado esquerdo está? No meu lado direito está Galileia. De novo, no meu lado esquerdo está? E no meu lado direito está? Quem é a mesa? Samaria. Samaria, acredite, estava bem no meio.
Então, qualquer outro judeu ignora o meio, contorna a montanha de Sicar, e a viagem que deveria durar, passa para... E é aí que fica perigoso. Aí olha o que Jesus vai dizer, e era ali. Vou fazer o que precisa ser feito. Não vou correr risco. Não vou levar carga. Não vou levar bagagem. Eu estou falando aqui e Deus está dizendo que hoje você vai largar um monte de mala aqui. Você vai seguir sem essas sacolas. Eita, catuca 2 aí. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Catuca 2 aí, diga, tu vai sair leve. Vai sair leve. Deus está dizendo aqui para alguém, hoje você só vai sair com o que cabe no bolso e no coração. Essa carga vai te deixar. Essa mala vai te deixar. Tudo aquilo que teu adversário e que os errados fizeram contra você, que te travou, vai cair por terra nessa manhã. Em nome de Jesus, você vai sair leve, leve, leve. Você vai sair leve, vai sair leve. Jesus não ignora a mesa. Quem é a mesa? Abre a boca, quem é a mesa? Ele não ignora a mesa. Vou passar no meio da mesa, vou passar no meio. Samaria está bem no meio. E era ali necessário. Vou fazer o que precisa ser feito. Vai passar feliz? A princípio não, mas vou fazer o que precisa ser feito. Vai passar alegre? A princípio não, mas vou fazer o que precisa. E já que é para ser feito, vou fazer direito. Não é porque precisa ser feito que você deve fazer de qualquer maneira. Já que você tem que fazer, faz direito. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Já que você vai liberar perdão, não libera de qualquer jeito não. Faz um bolo com um café. Faz essa pessoa sentir saudade do tempo que ficou distante. Faz essa pessoa... Uma vez eu ouvi uma definição poética de perdão, achei lindo. Eu não sei quem disse, mas é um diálogo entre o ofensor e quem perdoa. E aí alguém pergunta assim: o que é o perdão? E a resposta é o perfume que as flores exalam quando estão sendo esmagadas. Eu achei isso muito bonito. O perdão é bem isso. Já que você tem que fazer, faz direito. Deus está dizendo para alguém aqui, já que você vai passar uma última vez na vida de alguém, passa deixando perfume. Passa deixando saudade. Não passa deixando ódio. Já que vai fazer, faz direito. Chega Jesus cansado da viagem. Porque fazer o que precisa ser feito não é porque é da vontade de Deus que vai ser fácil não, tá? Olha o que o texto diz, que Jesus chegou cansado da... Isso é porque a viagem dele está curta de 3 dias. Então você imagina como é que ficava quem dava volta na montanha de Sicar. Chegou, sentou no poço. E é uma das cenas mais lindas, porque é a primeira vez que você vai ver uma fonte em cima de um poço e não embaixo. Jesus sentou em cima do poço e ficou esperando ela chegar. Que humildade. Aí eu te pergunto, você realmente acha que tua agenda é mais ocupada do que a do Filho de Deus? Que não pode sentar e esperar uma oportunidade de falar com alguém? De tratar um assunto, de liberar um perdão? Deus está falando diretamente com alguém aqui. Sentou e esperou. Eu tenho um pastor que quando ele liga para a gente, se a gente não atender, e como ele é muito ocupado, muito conhecido, se você não atender ele, na primeira vez que ele te liga, só atender ou retornar na segunda, ele não dá nem alô, ele já te atende dizendo assim, então você é mais ocupado do que eu. E a gente morre de vergonha, porque não é, a gente não é, por mais ocupado que seja, não é, não, que isso, meu pastor. Jesus está dizendo aqui para alguém, então quer dizer que você é mais ocupado do que eu? Me mostre outra pessoa que em 3 anos e meio revolucionou a terra, a ponto da história ter que ser acompanhada entre AC e DC, antes de Cristo. Você pode conhecer gente que fez isso em 100 anos, mas em 3 anos e meio? Jesus está dizendo, que agenda é essa sua, que tem menos tempo do que a minha?
Organize suas prioridades. Jesus senta no poço e espera essa mulher com tanta humildade. Com tanta humildade. Ela vem e ele vai dialogar com ela. E eu vou pular o diálogo. Você lê o diálogo comigo. E vou aqui para o mais importante. Chegou em Samaria. Samaria é lugar de passagem, sim ou não? Quem lembra? Quando ele saiu da Judéia para chegar aonde? Então Samaria não é lugar de destino final. Samaria é conexão. Quem aqui já pegou conexão? Você para lá, espera mais horas, daqui a pouco vem outro avião, ônibus, não sei qual é a sua conexão, sua baldeação. E aí você segue destino final. Samaria é lugar de conexão. Samaria é lugar de passagem. Vamos terminar juntos. Samaria é lugar de... Olhe para mim. Não dê tanto valor no sentido de pensar, Camila, vai ser muito difícil passar lá. Você tem que entender que lá não é lugar de destino final. Lá é lugar de... Então passa logo. Porque isso não vai determinar. Exatamente. Mas isso determina a maneira como você vai chegar aonde você quer. Seu estado de espírito, suas emoções. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, tu vai sacudir 3 pessoas. Camila, mas esse não é o nosso costume. Eu não perguntei nada disso. Você vai fazer o que tem que ser feito. Quando eu disser 3, tu vai sacudir umas 3. E vai dizer para ele ou para ela assim, passe logo lá, passa logo. É 1, prepara, é 2, já vai pegando na camisa de alguém, 2,5. 3, sacode e diz, passa logo lá. Passa logo, me sacode, passa logo lá. Liga para quem tem que ligar, abraça quem tem que abraçar, libera perdão para quem tem que perdoar. Se libere, se liberte, passa logo, é lugar de passagem. Aí você passa pensando assim, vai ser tão difícil, vai ser tão complicado. Meu Deus, como é que vai ser? E o Senhor está dizendo, a obediência corrige tudo. Só passa e deixa que o clima eu preparo. Só passa e deixa que a obra eu faço. Só obedece e deixa que eu preparo o coração. Deixa que eu preparo a ligação. Deixa que eu preparo a oportunidade. Só obedece. A obediência corrige tudo. Passa lá. Faz o que tem que ser feito. Aí Jesus passa, senta, espera, ela vem. Ele conversa com ela e ele vai salvá-la. Ele aceita o arrependimento dela. Ele perdoa ela. O que ela precisa? Ela precisa de um sacerdote, ela precisa de um cordeiro e ela precisa de um altar. Para que ela seja liberada. Por isso Jesus diz, salvação vem dos judeus. O que ele está dizendo? Se você quisesse perdão pelo teu pecado, você tinha que ir no templo. Mas olha a situação dela. No templo ela não pode entrar porque ela é samaritana. E no monte é Deus que não recebe. Olha a sinuca de bico. Por isso que Samaria é uma terra de errados. Entenda. Os errados que erraram contigo estão num dilema que você não sabe. Porque o diabo, quando prepara ocasião para a gente magoar alguém, ferir, ele só mostra a porta de entrada. Depois que a gente está no rolo, ele não mostra onde fica a porta. Normalmente quem está no rolo só soube entrar, quer sair, mas não sabe como. Olha a situação dela, parece até conversa fiada, porque Jesus diz assim, traz aqui teu marido. Eu não tenho marido. Tu disseste bem, porque tu já tiveste 5 e o 6º que tu tem agora não é teu marido. Senhor, me dá dessa água. Não tem marido, pererê, parará. Quando ela vê que o pecado dela acabou de ser confessado, ela identifica que está diante de um profeta. Aí ela diz assim, aonde se deve adorar? Não parece que ela está mudando de assunto? Mas é porque o nosso entendimento de adoração tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui nessa manhã. Glória a Deus e aleluia. A adoração na cultura ocidental, ou perdão, oriental, não tem nada a ver com isso aqui. Olha o que Deus dizia para Moisés quando ele determinou que seria adorado pelo seu povo no tabernáculo. Moisés, manda esse povo não se apresentar para mim com as mãos. Adoração é entrega. E qual era a entrega? Está lá em Levítico. Se é ações de graça para quem é pobre, cereal, 2 rolinhas. Se é ações de graça para quem é rico, um cordeiro, um novilho. E ele vai determinando os pontos de adoração. Por exemplo, ele diz assim, para perdão de pecado, mande trazer animal X. Ele vai estabelecendo. Porque para Deus adoração é entrega.
Por exemplo, o período do culto que normalmente as pessoas pensam que é carnal, é o ápice da adoração do culto, que é a hora da oferta. É o ápice de entrega. Estou falando de nós para Deus. Isso é adoração. Agora vamos um pouco mais além. O que é adoração? Adoração é o que eu vou entregar pelo meu arrependimento. Qual era a pregação de João Batista no deserto? Arrependei-vos, porque é chegado o rei. Aí ele dizia, produzir para si frutos dignos de arrependimento. Isso é o reino do céu. Agora veja. A mulher parece que está mudando de assunto, mas não, ela está entrando no assunto. O que ela está querendo dizer, vamos traduzir o texto. O que ela está querendo dizer é, aonde eu levo oferta para a expiação desse pecado que eu acabei de confessar. É isso que ela está dizendo. Eu levo no templo ou no monte, porque eu quero ser livre. Então vê, essa mulher já está no rolo e ela quer se livrar do rolo, mas ela não sabe como se livrar. E por que ela não sabe? Pelo que Jesus vai dizer para ela agora. No monte é o lugar certo, no templo é o lugar certo. Ela precisa de um sacerdote, ela precisa de um animal e ela precisa de um altar. E só Jerusalém tem o que ela precisa, mas ela pode entrar no templo em Jerusalém? E no monte é Deus que não recebe. Então olha o rolo. Olha o rolo. Quero me consertar, mas não sei como, então eu fico no erro. Porque no templo eu não entro e no monte é Deus que não recebe. Aí ela diz assim, eu sei, olha a esperança dela. Eu sei que o Messias vem. E quando ele vier, ele vai nos ensinar essas coisas. Sabe o que ela está dizendo? Eu sei que quando ele vier, ele vai dar um jeito. Ele vai tirar a gente desse rolo. Ele vai tirar a gente desse dilema. Ele é a saída que nós esperamos. Ele é a porta de escape que nós almejamos. É tão lindo ouvir Jesus dizer, eu sou a porta das ovelhas. Oh, aleluia. Eu sei que quando o Messias vier, ele nos ensinará essas coisas. Aí Jesus olha para ela, fala a verdade. Eu acho que todo mundo aqui imagina ele com um sorrisinho de canto de boca dizendo assim, mulher, crê-me, acredita em mim, que a hora vem. O que ele está dizendo para ela? A hora que você espera chegar, chegou. A hora está aqui falando contigo agora. O Pai está procurando pessoas como você. Que pessoas que querem se consertar. Porque adoradores aqui são pecadores arrependidos. O Pai está procurando gente como você, que se arrependa, que queira se consertar. É assim que ele quer ser adorado. Então crê que a hora chegou, vem e fala contigo agora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele vai perdoar ela, ele vai liberar ela e ele vai usar ela como uma chave para entrar na cidade de Samaria e salvar muitos outros samaritanos dos seus erros, dos seus delitos e dos seus pecados. Mas o que eu quero me deter, me ater aqui? Ela precisa de um altar. E ele está sentado em cima da fonte de Jacó. Quem é Jacó? Terceira geração patriarcal de Abraão. É um memorial de Deus. O nosso Deus é Deus de Abraão, Isaac. Ele está sentado na fonte de... Isso não é um poço, isso é um altar. Ela precisa de um sacerdote, sim ou não? E ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Terceira coisa que ela precisa, de um animal para derramamento de sangue, para expiação do pecado. Quem é ele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela precisa de um animal, ele é o Cordeiro Imaculado. Ela precisa de um altar, ele está na fonte de Jacó. Ela precisa de um sacerdote, ele é o sumo. Então tudo que ela precisava de bom, ela na verdade conseguiu de melhor. Ele perdoa ela, ele libera ela. Livre dessa algema, ela vai embora. E vai contar, olha, vem ver se não é esse o Messias. O homem que tem dito tudo que eu faço. Aí o povo todo vai ver Jesus. Samaria era lugar de... Vambora, Samaria era lugar de... Só que os samaritanos ficaram tão loucos com Jesus
que eu tenho para mim, que é a inspiração da canção antiga, que diz assim: fica, Senhor. Alguém conhece essa canção? Tens meu coração para... Deixa a capela mesmo, que eu sou péssima de tom. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Eu tenho para mim que essa canção surgiu desse episódio. Você sabe por quê? É Jesus dizendo: tô indo para Galileia, tenho que ir embora. E os samaritanos dizendo: não, vai jantar com a gente hoje. O Senhor está dizendo: obedece, faz o que tem que fazer, e eu vou te mostrar que o lugar que você pensou que ia ser uma desgraça vai virar lugar de festa. Gente que você pensa assim: se eu falar com fulano vai dar desgraça. E o Senhor está dizendo: se você falar com ele, eu restauro a amizade. Só que seu coração traumatizado diz assim: eu não quero. E o Senhor diz assim: só me obedece, faz o que tem que ser e deixa que eu cuido da tua família. O lugar de passagem que você pensava assim: já que eu vou passar correndo. Olha o que os samaritanos fizeram: Senhor, fica com a gente hoje. Aí o texto termina dizendo assim, que ele dormiu lá aquela noite e ficou mais a metade do outro dia inteiro. Gente, a gente só fica num lugar assim. Quem aqui é aquela família aglutinada que a pessoa vem visitar e diz assim: não, na hora do almoço eu vou embora. Aí a pessoa fica pro café, exatamente. Aí você toma o café, a pessoa: mas uma hora dessa, bora jantar, uai. Aí a pessoa janta e conversa: ih, tá muito tarde para você ir, estica aí, amanhã tu vai no café. E aí, vai ficando. Assim que os samaritanos fizeram com Jesus. E Jesus podia ter ido embora, mas foi? Foi não. Porque lugares de passagem podem ser surpreendentes. Ficou lá. E aí depois foi embora. Chegou na Galileia. Só que chegou como? Salvando, com amigos, com conexões. Jesus está dizendo: já que você tem que passar, isso, passa fazendo amizade, passa fazendo conexões, passa deixando o que de melhor Deus colocou em você. Eu vou falar bem rasgado: você tem uma atividade para fazer hoje depois do culto. Qual? Não espere uma ocasião perfeita para encontrar alguém que você precisa pedir perdão ou liberar através de um perdão. Casse o telefone dessa pessoa e faça isso hoje. Não espere ter vontade. Você pode ser uma bênção na igreja, mas tem gente aqui que já não fala com o pai há 10 anos. Jesus está dizendo: passa lá, fala o que você tem que falar, libere perdão, passa, deixa o perfume. Camila, mas a pessoa não vai entender nada, mas Deus está entendendo tudo e você também. Fica de pé do seu lugar em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração aqui agora e você vai trazer a sua Samaria na sua cabeça. Todo mundo aqui tem uma Samaria. Quem é que você precisa ligar? Com quem que você tem que falar? Quem te feriu? Quem você não gostaria de ver hoje nem pintado de ouro? Essa é a sua Samaria. Feche os seus olhos por alguns instantes, curve a sua cabeça e peça ajuda ao Espírito Santo agora. Espírito Santo, qual área da minha vida eu tenho ignorado? E o Senhor não quer mais que eu ignore, o Senhor quer que eu resolva. Eu não quero ter raiz de amargura no meu coração, eu não quero ter pendência. Eu não quero andar por aí pesado, desautorizado, vulnerável aos ataques de Satanás, por causa dessa carga de mágoa, por causa dessa bagagem. Não quero, Senhor. Visita agora a minha alma e me limpa, me limpa. Mas eu sei que tem coisa que eu preciso fazer para ficar limpo. Me diz, aonde está a minha Samaria? Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Senhor, me capacita hoje para ligar para quem eu preciso ligar. Essa é a tua oração e eu estou orando com você. Ore comigo também. Senhor, me capacita a ligar para quem eu tenho que ligar, a visitar quem eu tenho que visitar, a liberar perdão para quem deveria me pedir perdão. Senhor, me dá graça
Comece a pedir somente isso. Peça ao Senhor graça. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá graça, me dá graça. Não deixe-me demorar em atender o teu comando. Assim que o culto acabar, Senhor, no pátio mesmo da igreja, no hall da igreja, dentro do carro mesmo com o motor desligado, me ensina a passar lá hoje. Eu preciso passar lá hoje, ainda hoje antes da meia-noite, ainda hoje antes da meia-noite, ainda hoje antes da meia-noite. Me conduz até a minha Samaria. Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus, Pai. Nos dá graça para entrar onde precisamos entrar, para perdoar quem precisamos perdoar. Se há ainda alguma carga em nós, identifica, aponta, porque não queremos perder o destino por causa daquilo que não tivemos coragem, responsabilidade de fazer no meio do caminho. Nós oramos agora te pedindo essa ajuda, mas também fazendo contigo esse compromisso. Ainda hoje, quem se compromete vai orar comigo agora dizendo assim: ainda hoje, antes da meia-noite, eu vou passar em Samaria. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Deus te abençoe. Pastor Bruno. Passa lá, passa logo. Passe depressa. Olha para um ou dois aí e diz: não demore. Não demore. Passa logo. Passe logo lá. Eu estou tomada de um temor tão grande aqui. Você acredita que eu pensei que eu já tinha resolvido tudo que eu tinha para resolver em Samaria? E na hora que eu estou orando aqui, Deus me deu um nome. Ai, que raiva. E Ele está dizendo: passa lá. Passe depressa. Viu? Deus também te deu um nome. Camila nem precisou dar. Pode vir, pastor. Porque eu carrego esse nome aqui, ó, na cabeça. De vez em quando eu amaldiçoo ele. Passe lá. Senão você não vai chegar onde Deus disse que você chegaria. E se chegar, não vai ser como você sonhou. Amém ou não amém? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.